Meu amigo, minha amiga, você aí que gosta de filme de porradinha, filme inspirado em clássico de luta chinês e principalmente se você gosta de dragões e homens que se chamam Shang-Chi, vem pra cá que essa é a review ideal pra você. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra fazer a crítica de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Cara, esse filme, ele, pra mim, é um dos melhores filmes de origem de super-herói do MCU, pelo simples fato de não se prender ao padrão. Os filmes do MCU, eles têm todo um roteirinho que tu consegue olhar de cabeça, é só tu pegar e trocar a situação, o personagem e o antagonista, que tu consegue gerar pelo menos uns 200 filmes do MCU. Sem meme. Então assim, Shang-Chi ele já pega e sai desse padrão a partir do momento que ele começa o filme apresentando o vilão e não o herói. A gente tem ali nos 15 primeiros minutos a apresentação do Wenwu, que seria o mandarim. A mãe do Shang-Chi tá contando pra ele sobre como o pai dele era um grande conquistador, como ele pegava territórios, como ele usava os Dez Anéis e o exército particular dele, que também se chamava de Dez Anéis, para dominar outros terrenos, outros povoados, como ele era o grande dominador de tudo. Até que depois de quase um milênio de conquista e glória, ele ficou sabendo de um lugar chamado Talô. E ele resolveu ir nesse lugar porque ele conseguiria poderes místicos além da imaginação. E ele acabou conhecendo uma mulher dentro desse lugar. Uma mulher que era tão poderosa quanto ele. E ele acabou se apaixonando por essa mulher. E dessa mulher surgiram duas crianças, Xialin e Shang-Chi. Que no caso são o Shang-Chi que é o protagonista, a irmã dele, e eles formaram uma linda família. E é assim que é a origem do Shang-Chi. No caso, essa é a mãe dele contando a história. E daí que o filme vai, de fato, para a vida do Shang-Chi. Ele é um manobrista de São Francisco, vivendo a vida dele de boa, sem nenhuma perspectiva de futuro, junto da amiga dele, Kate, que também não tem nenhuma perspectiva de futuro e tal. Eles trabalham o dia todo como manobristas, aí eles gostam de ir pro karaokê, esse tipo de coisa, assim, sabe? De vida de gente inconsequente e vagabunda. Até que o destino bate na porta quando alguns capangas da organização do pai dele, que são os Dez Anéis, vão atrás dele por causa de um pingente que ele tem. Isso é literalmente o destino batendo na porta. Você pode não querer, mas o destino vem atrás de você. E aí, ok, ele luta contra os caras ali e tal, capota um ônibus, que é uma sequência incrível de luta, onde tu vê que basicamente tira casaco, coloca casaco, é de fato uma manobra útil. Ok, continuando aqui, foco total. Ok, ele perdeu o pingente que ele tinha da mãe dele, e aí ele percebe que a irmã dele tá em perigo, porque ela tem um pingente igual. Se vieram atrás dele, provavelmente vão atrás da irmã dele também. Ele resolve ir pra Macau, junto da irmã dele, Kate, e chegando lá em Macau, ele descobre que a irmã dele é dona de um clube da luta clandestino. Esse clube da luta clandestino também apresenta lutas como Viúva Negra, uma das, contra Extremis 1-2. A gente tem também o Wong contra o Abominável, entre outras lutas ali impressionantes. E assim, o lance é que a irmã do Shang-Chi não queria ver ele. Foi tudo armado pra ele e a irmã se encontrarem pra facilitar o trabalho do Mandarim. Os dois são levados pelo Mandarim até o palácio dele ali, que eu não sei exatamente onde fica, e ele explica qual que é o grande plano. Ele tá tendo visões da mulher dele que morreu anos atrás, e aí a história vai explicar o que tá acontecendo, né? E ele quer, porque quer, ir até Talô salvar a mulher dele. Só que na verdade isso é um plano de um grande demônio ancestral que queria manipular o Mandarim pra ele soltar esse demônio ancestral achando que era a mulher dele. O bicho é só um baita devorador de almas que queria algum otário pra ir lá soltar ele. E aí assim, o filme corre da seguinte maneira. Quando o Shang-Chi e a Xia-Ling descobrem que esse é o plano do pai deles, e eles são detidos por não concordarem, eles fogem ali do palácio do Mandarim, graças ao Ben Kingsley, que é o Mandarim falso, lembra do Trevor Slattery? Ele tá ali dentro do palácio como bobo da corte. Ele ajuda o Shang-Chi, a Kate e a Xia-Ling a fugirem dali e irem direto pra Talô, graças a um bichinho místico que também tá preso ali junto do Trevor, que é o Morris. Ok, quando eles chegam em Talô, eles descobrem a verdade.
o pai dele está há tanto tempo usando os anéis ali do mandarim que ele tá começando a ter visões, porque aquele troço é do mal. E como coisas do mal, geralmente eles possuem o usuário, assim como o Venom, assim como o lado sombrio da força e assim como os 10 anéis. Beleza. Então eles têm que impedir a todo custo que o mandarim consiga chegar até um portal, que é onde, em teoria, a mãe do Shang-Chi estaria escondida. Só que na verdade é tudo loucura ali, psicose do demônio que tá na cabeça do mandarim. Beleza. Tem uma mega luta, tudo começa a ficar muito ridiculamente desproporcional com o ritmo do filme. Eles lutam contra dragões gigantes, eles lutam contra cavalos mágicos, contra outros bichos mágicos, mais bichos mágicos, aí tem um dragão, aí tem porradaria, aí o mandarim consegue derrubar o portão, o Shang-Chi luta contra o mandarim, ele pega os 10 anéis pra ele, ignora os 10 anéis, sai na porrada com o pai dele, o demônio aparece, eles lutam contra o demônio, o mandarim morre pro demônio, daí o Shang-Chi pega o dragão junto da irmã dele, dá uma porrada no demônio, pega os 10 anéis, joga tudo no demônio, e aí o demônio morre. Eu falei desse jeito porque eu desenvolvi um certo preconceito com o terceiro ato dos filmes da Marvel. Porque o filme começa contido, ele começa bem, ele vai tomando uma proporção decente. Sabe? A história, ela vai seguindo um ritmo adequado, beleza? Ela tá aqui, seguindo tal. Ok, tá aqui o Shang-Chi, tá aqui a vidinha dele em São Francisco, subindo, subindo. Oh, bom demônio interdimensional! Entendeu? É uma parada muito desproporcional pra premissa do filme. Então, eu tenho um probleminha com esse final. Mas, assim, de resto, é um filme que trabalha muito bem a origem do personagem, ela trabalha a lição de vida do personagem. Tu consegue tirar uma lição de vida dentro da história, que é o seguinte: bem ou mal, tu é quem tu é. Independente, ai, meu pai é um criminoso, meu pai não presta, não importa. Tu vai fazer o teu destino. Esse que é o lance do Shang-Chi. O pai dele pode ser quem for, o pai dele não é ele. Entendeu? Não é porque o pai dele é um criminoso que ele vai ser um criminoso também. Não é porque a mãe dele é uma santa que ele vai ser santo também. Ele decide quem ele vai ser. É sobre isso o filme. Ele quer porque quer fugir do legado do mandarim, ele quer ser quem ele quer viver a vida dele do jeito que ele é e tal. E o pai dele, não, porque tu tá subvalorizando o teu potencial. E aí no fim ele percebe, ok, eu sou filho do mandarim, mas eu também sou filho da minha mãe. Então isso significa que eu posso traçar meu próprio destino. Eu posso usar o fato de que o meu pai me forjou na base da surra e da violência doméstica pra ser uma arma viva a meu favor. Eu posso usar isso pra proteger as pessoas que eu gosto, pra proteger as outras pessoas de bem. E assim, isso é só a narrativa do filme, tá? Ainda tem outros detalhes que eu quero acrescentar aqui. O principal ponto positivo desse filme é o próprio Wen-Wu, que é o vilão do filme. Porque é o seguinte, como eu falei lá no começo, ele era um cara do mal, né, tal, até que ele se apaixonou pela mulher e deixou de ser vilão. Só que tem um porém. Não é porque tu deixou de ser do mal que gente do mal não vai voltar atrás de ti. Então, assim, o mandarim botou medo em meio mundo e aí depois resolveu virar pai. Então, assim, os caras que ele botou terror, quando viram que ele sumiu, opa, hora do acerto de contas. Foram atrás dele. No que eles foram atrás do Wen-Wu, eles só encontraram a mulher do Wen-Wu. E apesar da mulher dele ser uma baita de uma guerreira, ela não tinha mais os poderes que ela tinha anteriormente. Ela abriu mão dos poderes pra ser mãe. Então acabou que ela morreu pra esses caras. O Wen-Wu, quando volta do mercado, vê que a mulher dele tá morta e os filhos não fizeram nada a respeito, ele simplesmente não entra em luto. Ele entra naquele estágio ele avança direto pro estágio de negação, pro estágio de ódio. E ele tá no estágio de ódio desde então. Ele simplesmente pega os 10 anéis, que ele não tava usando desde que o Shang-Chi nasceu. Ele bota os 10 anéis de uma vez, bota um terninho, fala pro filho, bota a beca que hoje a gente vai arrebentar. Ele vai até o boteco ali onde os caras que mataram a mulher dele estavam, quebra todo mundo na porrada e mata os caras na frente do filho. Porque ele quer dar uma lição de vida pro Shang-Chi. Não abaixa a guarda. Não... se tu quer ser respeitado, faça por onde.
Tu tem que forjar teu próprio respeito. Esse tipo de lição que o pai do Shang-Chi dá. E é muito bem feita a forma como o Wenwu, ele é retratado como aqueles pais extremamente autoritários, asiáticos, tá ligado? Porque tem esse lance de que pai asiático é um cara muito rígido, é um cara muito sério, é um cara muito firme. E isso é muito bem expressado pelo Wenwu enquanto psicopata, tá ligado? Enfim, pra mim ele é um vilão incrível, porque ele simplesmente é um cara que tá em sofrimento. Ele é um cara que perdeu a mulher e ele não sabe se com a vida, então ele simplesmente volta pro que ele tava fazendo, só que de um jeito pior, porque agora ele inclui os filhos. E aí no final, ele só queria a mulher dele de volta. Assim como os melhores vilões que eu conheço, que são o Darth Vader e o Gendo Ikari, que é o cara do lado do Evangelion. O cara, resumidamente, o cara destruiu toda a humanidade porque ele queria ver a mulher dele de novo. Mas enfim, Shang-Chi é um filme divertido, é um filme leve, vale a pena de ver porque é um filme de origem, mas o único pecado dele, porque eu só falei de coisa boa, né? É hora de falar de crime. O único pecado de Shang-Chi é que ele tem o padrão Marvel de piadinha. Isso me dá raiva. O filme tem um potencial gigantesco, só que esse potencial vai pelo ralo a partir do momento que eles começam com as piadinhas. O Shang-Chi tá ali contando por que ele não quer voltar, por que ele não quer mais trabalhar pro pai dele, por que ele quer seguir a vida dele do jeito dele lá em São Francisco. Opa, tudo bom? Você vai querer um prato de frango ou um prato de carne? E acabou a carne, e acabou o frango, vai ter que comer o vegano, haha. Pô, velho, como é que eu crio conexão com o personagem se o próprio filme cospe na minha cara quando eu tento ficar sério? É difícil. Mas no geral, o filme consegue se salvar bem até, entendeu? Ele consegue dar uma volta por cima, assim e tal. E ainda por cima tem a cena pós-créditos, que é interessante pra caramba, porque diz que os 10 anéis, eles não são da Terra. Eles são tecnologia alienígena e eles estão enviando sinal pra algum lugar que nem a Carol Danvers nem o Bruce Banner sabem dizer onde é. E é assim que acaba, com o Shang-Chi entrando pros Vingadores, entre aspas, né? Não foi oficializado, mas ele meio que tá agora que não tem mais o Tony Stark pra dizer quem é ou não, nem o Steve Rogers. Enfim. E a segunda cena pós-créditos é a irmã do Shang-Chi herdando os 10 anéis. Ela agora é a líder suprema dos 10 anéis. E é isso, né? O filme é assim que acaba. Muito bom, realmente. Eu gostei pra caramba, porque ele apresenta toda uma cultura, todos os animais mitológicos que estão ali, eles são da mitologia chinesa. É um trabalho muito bem dedicado, assim, a respeitar a cultura, entendeu? É todo um trabalho diferenciado de como era o Shang-Chi retratado lá nos anos 80, que era pura xenofobia. O nome dele é xenofóbico, o pai dele tinha nome xenofóbico, tinha um monte de... Cara, era várzea total, tá ligado? Ninguém ligava pra China nos anos 80, pelo menos assim que eu percebo, dadas a forma como o Shang-Chi era tratado e como ele foi criado. Né? Mas hoje em dia, graças a Deus, se corrigiu e o Shang-Chi tá aí pra ser um dos melhores personagens futuros do MCU. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber notificação. Compartilha com os amigos, pelo amor de Deus. Esse canal tá quase chegando aos 4.000 inscritos. Vai dar essa forcinha aí, tá quase lá. E é isso. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima aí. Tchau!